Você está assistindo ao especial Carlos Alberto Torres, o capitão do Tri. Nos últimos 2 anos, nós do Sport TV tivemos o privilégio de ter o Capita como nosso colega, nosso comentarista. E na função de crítico, o Capita ia além de dar opinião. Ele queria era continuar influenciando os rumos do futebol brasileiro. Não interessa, eles vão para a Europa. Ele tinha que dar uma passadinha lá em Guarujá, na casa do Pelé, cara. Mas por que a CBF não começa a mudar? Ainda não estamos preparados para ser campeão do mundo. Então naquela, ganhou, você vê, não tem ninguém ali. Foram-se as chuteiras, foi-se também a prancheta. O desafio agora era avançar na medida certa, usando não mais as pernas. Ele dava muito a palavra, a opinião dele em torno do conhecimento que ele tinha, não só de futebol, mas da vida como um todo. E a gente falava muito sobre jornalismo com ele. Aquele monumento, aquela lenda do futebol mundial virava-se para mim e falava assim, mas o que você acha disso? Você acha que é certo assim? Ele poderia muito bem ter uma posição absolutamente imperial. E, no entanto, a gente conversava como se eu fosse alguém que poderia dizer para ele, não, eu acho que é melhor por aqui, eu acho que você podia fazer assim. Quer dizer, esse era o Carlos Alberto Torres. Ele aceitava o jornalista, ele sabia que ele estava no mundo dos jornalistas e praticamente ele se comportava como um jornalista. Não, eu gostaria justamente de perguntar para ele. Parecia sonho, também pudera. 4 lendas do futebol e de gerações diferentes, ali, uma ao lado da outra. A estreia pelo Sport TV foi na companhia de irmãos de braçadeira que juntos viam a história da Copa do Mundo do Brasil ser escrita. Jairzinho, 1 contra 1, como é que era? Jamais na TV brasileira você teve um programa de esportes com um elenco de tamanha importância. Ex-capitães que ergueram taça. Se você me permite, André, eu gostaria de fazer uma pergunta para os 3. À vontade. Ficou comprovado ali o quanto o prestígio dele foi importante para a construção desse programa e para o fechamento desse elenco de primeira grandeza. Nos comentários, não tinha medo de se arriscar no ataque. Ganhar a Copa do Mundo não é ganhar campeonato estadual, campeonato brasileiro não. Campeonato mundial é outra coisa. A seleção brasileira tem um grande problema que eu conversei com o Parreira e o Filipão. No momento que eles forem enfrentar uma seleção mais forte, se tomar um gol na hora que o time cai de produção, não pensem que vai recuperar, que não recupera não. Mas como um bom veterano, sabia ler o jogo. O Capita, por exemplo, como treinador, ele era muito mais estridente, ele se exaltava muito mais. Como comentarista, ele parecia que ele pensava muito antes de falar as coisas, ele não falava muito, ele era muito sereno, ele esperava muito a gente falar, a gente elaborar um discurso, a gente até encerrar a nossa linha de raciocínio, aí ele entrava em ação. De polêmico não tinha nada, o que tinha era um sujeito muito objetivo e claro na exposição das suas ideias. Se alguma coisa incomodasse ele achava que não estava certo, ele batia, ele reclamava, ele se indignava, mas em nenhum momento eu acho que ele procurava a polêmica por si só. Ela vinha naturalmente. O que você falaria para o Neymar? Eu pediria a ele que tivesse a humildade de devolver a faixa de capitão. O treinador escolheu um outro jogador. Não combinou com ele, né? Não combina. O Pelé nunca foi capitão, o Garrincha nunca foi capitão, o Ronaldo Fenômeno nunca foi capitão. O que ele dizia era para contribuir na melhora de cada um dos jogadores ou na melhora do futebol. Mas hoje a vaidade, o ego inflado impede que se aceite um ex-jogador sendo um crítico dos atuais jogadores. O telefone está no mudo aqui, não tem problema. Uma lenda brasileira de costumes simples. Normalmente ele chegava por troca de passe, ele já tinha um ritual. Ele levava biscoitos amanteigados de uma rede de fast food próxima do canal da emissora, dava para as maquiadoras ou para quem estava lá. As maquiadoras adoravam o Capita e depois ele ficava ali. Ele chegava um pouco em cima do programa, ele ficava ali na resenha dentro do camarim, chegava no estúdio faltando 5 ou 10 minutos, batia aquele papo, falava muito de futebol inglês. Simplicidade casada com sensibilidade. Essa talvez era uma das diferenças do Carlos Alberto, porque ele olhava sempre muito para esse lado mais humano, sem ficar mergulhado na questão tática do 4-1-4-1, do 4-2-4-2, 4-3-3, nada disso. Ele ampliava o comentário dele. O lugar antes ocupado deixa agora um vazio difícil de explicar. Sorte de todos nós brasileiros.
de quem o assistia na TV e de quem estava logo ao lado dele. Pô, acho que não tem história no futebol que eu não posso Bonita. Boas histórias, né, Capitão? Boas histórias. Mais Boa, importante é isso. só história boa. Só história boa. Ficam sempre as lembranças, as memórias e as nossas conversas. Eu jamais imaginei que eu teria tanta convivência, tanta experiência, tanto bate-papo com o capitão do Tri, com o Carlos Alberto Torres. Vou levar isso para sempre. Tive o privilégio de conviver com ele, eu repórter, ele jogador, e depois tive o privilégio de conviver com ele, trabalhando ambos no mesmo canal. A única coisa que eu poderia dizer é obrigado por ter existido. A preparação, os problemas do dia a dia, jogador machucado. Até na rodinha de amigos, Carlos Alberto Torres era capitão. E conheça também um hobby dele fora do futebol. Foi como avô que Capita encontrou um de seus grandes amigos na vida. Ele era um amigão, um conselheiro, super protetor e, ao mesmo tempo, encorajador. Não era referência apenas para o neto. Como nos tempos de jogador, tinha na vida pessoal a mesma liderança e aptidão para orientar quem estava ao lado dele. E ele era esse porto da gente, seguro de bater um papo, de conversar. Às vezes a gente se telefonava, eu ligava para ele, pedia algum conselho, alguma coisa assim, alguma orientação. E ele sempre muito pronto para atender a todos nós. Quando a gente queria alguma coisa e conversava, ele te pontuava umas coisas que eram importantes. Ele era um líder por natureza e acho que um líder ele tem que motivar, né, e erguer as pessoas até o potencial máximo delas. Sorriso tímido e franco, sinceridade que se manifestava de volta no carinho das pessoas. Que beleza, hein? O aniversário é seu e a honra é toda nossa. Não era só uma cena bonita na frente da televisão. Mas saber qual foi o desejo? Não, o desejo é que a gente permaneça juntos por muito tempo. Ele era muito preocupado com o nosso lado pessoal, com o nosso lado família, né? Então ele ficava muito incomodado com a quantidade de viagens que eu faço no dia a dia, né, semanalmente. Levava uma vida tranquila e imagina só qual era o hobby preferido dele. Ele gostava do carteadozinho dele com os amigos, né? Ele era muito ponderado nas nossas reuniões, as suas colocações sempre sensatas, mas ele tinha o carteado dele dia de sábado com os amigos, ali ele era um outro Carlos Alberto. Eu adorava jogar buraco e fazer palavra cruzada. E tem aquela coisa do suburbano carioca, né? O líder tem sempre essa característica de agregador, né? A comida, o lanche, todo mundo ali por perto. Ele convidava muitas vezes, vamos tomar um café em casa. Então ele gostava disso. O Carlos Alberto, ele gostava de ter os amigos por perto. E ele era como um paizão, ele abraçava todo mundo. O Capita também era de carne e osso. Mas mesmo para um amigo, é difícil se acostumar com o tamanho dele. Porque era aquilo mesmo. Eu via ele mais como ídolo do que como um sócio, um parceiro, um amigo. E a gente que o via como o capitão do Tri, não tem como. Pô, chegava junto dele e falava, caramba, esse cara levantou a taça, esse cara é considerado o maior capitão do mundo. É como se fosse uma perda de uma família, de um pai, entendeu? Eu não tinha pai, meu pai também já tinha falecido, já faleceu há um bom tempo. Então, desse contato. Então, a dor maior é de saber de uma pessoa que só queria o bem, só queria ajudar as pessoas. Jogador, treinador, comentarista. O mundo conhece o trabalho, a figura pública de Carlos Alberto Torres. Conheça agora o pai, o avô, o marido. Guardei aqui. Olha, gente. Guardei a camisa do programa de domingo. O último programa dele.
Minha camisa nem foi lavada ainda. A camisa tá com cheirinho dele. O meu pai, ele não era o capitão do Tri, ele era o meu pai. Às vezes, assim, quando você é criança ou quando você é adolescente, eu só tive realmente a noção exata do nome do meu pai como jogador quando eu fui jogador. A carreira no futebol exigia que Carlos Alberto ficasse longe dos 2 filhos, frutos do primeiro de 3 casamentos. Ele sempre teve muita essa preocupação, né? Ele tá sempre falando comigo, tá sempre ligando e perguntando as coisas e tal, mas sem aquela proximidade física. Não tem, por exemplo, uma lembrança da gente entrar, quando criança, num campo e jogar bola. Isso aí nunca aconteceu. O pai ausente se tornaria o avô dedicado de 4 netos. Pode dizer que ele tem uma enorme parte na minha formação como homem. De uns 5 anos para cá, que mais ou menos eu parei num lugar e ele também, a gente começou realmente a ter um relacionamento mais próximo. Por um ano, os braços do capitão voltaram a carregar um troféu. E eu tenho uma filha hoje em dia, ele conheceu a minha filha, né, a bisneta dele, e isso me deixa extremamente feliz, porque né, era o mais novo troféuzinho dele ali. Em 98, quando poderia achar que o futebol não lhe daria mais nenhuma conquista, conheceu Graça. Eu conheci Carlos Alberto na escolinha de futebol que ele tinha na aeronáutica, aqui na Barra, porque meus 2 filhos faziam, né, escolinha de futebol lá. No começo, eu te confesso que eu fiquei assustada em me tornar a esposa de uma pessoa pública, né? Eu falei, nossa, meu mundo é tão diferente. Num dia, as ordens eram para Pelé, Gerson, Jairzinho, Rivelino e companhia. No outro... A gente chegava num restaurante, ele falava, senta ali, você senta aqui, não sei o que. Eu falei, pô... Toda vez que a gente ia num restaurante, ele falava, Graça, você senta aqui. Até o que o cara quer ser capitão, pô, num almoço de família, pô. Mas assim, eu me divertia com aquilo, não esquentava muito a cabeça. Um homem que reunia comportamentos opostos. A calmaria da jardinagem... Adorava. E depois chegava para mim e falava, olha, já molhei as plantas todas. Contrastava com momentos impulsivos. Atira a mão de mim! Vai legal! Atira a mão! Olha, realmente ele tinha um paviozinho meio curto, né? Um dia ele já tinha falado, já tinha reclamado de algo, mas era ele, né? Pertencia a ele. A corriqueira impaciência ajudou a encurtar a carreira política. Carlos Alberto Torres foi vereador no Rio de Janeiro entre 89 e 93. Eu larguei o futebol naquela ocasião para ser candidato e me eleger. Foi a maior besteira que eu fiz na minha vida. Eu nunca devia ter largado o futebol, que é a coisa mais saudável que tem. A gente ganha dinheiro assim, ó, se divertindo. Carlos Alberto e Carlos Roberto. Parecidos no paletó e no nome. O irmão faleceu um mês antes e os mais próximos sentiram o capita distante. Ficou muito abalado. Sinceramente, a morte do irmão, ele mudou muito. Muito mesmo, sabe? E fiquei tentando fazer ele sorrir, levar ele para teatro, para ele rir, sair mais. Estava meio complicado. Uma angústia que acabou afetando a saúde dele, né? Na segunda-feira, foi o último pedido que ele me fez, né? Pedindo que eu comprasse os ingressos para ver o show do Roberto Carlos, né? Mas não deu. Ele me adorava.
Nunca sabemos quando é o momento do adeus. Capitão, boa noite. E se soubéssemos, o que diríamos? Um atleta, ele foi um dos maiores do mundo. Eu tinha orgulho disso. Eu tinha mais orgulho do meu pai, da pessoa que ele era. Eu não gostaria de dar adeus para ele. Né? Que essa parte mais difícil, mas quero dizer com ele que obrigado por tudo. Mas passando a vida, a gente nunca fala isso, né? Para nosso pai, para as pessoas que estão próximas, né? Queria ter falado isso para ele. O céu ficou em festa. Me espere lá de braços abertos. Que eu vou querer, quando chegar lá, receber o teu abraço que eu não pude dar aqui. Eu acho que as pessoas vão se lembrar dele como uma pessoa vitoriosa. Aquele gesto ali que ele pega a taça assim com né, como quem pega um bebê ali. Acho que é uma coisa que realmente ele entende o que é aquilo ali. Naquele momento em que nós fomos para a tribuna para receber o troféu, e eu como capitão fui na frente dos meus companheiros, na hora que eu recebi a taça, veio na cabeça aquela alegria que nós sabíamos que havíamos proporcionado para o povo brasileiro. É uma coisa que até hoje, quando eu lembro, eu me arrepio.